Se falei demais aí. Não, eu tô pensando. É muito legal. É que eu tô. Agora a gente tem que. Tá muito legal mesmo. Até tá depois a gente. Acho que ia ser interessante já a gente. jump, também fiquei com vontade de baixar. A gente vir mais vezes. Vai, acho que tem que fazer 2 perguntinhas e aí a gente fecha. Eu vou tentar ser rápido nessa primeira, né? Tranquilo. A gente estava conversando de preparação física de lutadores de uma forma geral. Você falou que você também trabalha um pouquinho com MMA, principalmente sim. Na parte de planilha. MMA deve ter uma complexidade um pouco maior, né? Porque você vai ter que misturar estilos de luta diferentes. Se fosse só esse problema, tava bom. E fora que você vai lutar contra um possível adversário, você vai ter que adequar o seu tipo de jogo para a preparação daquele. Acho que tem muitas variáveis, né? Mas eu acho que a dificuldade... Pode falar. Eu ia te perguntar disso, ia te perguntar se organizacionalmente os atletas de MMA têm uma tendência a treinar de uma forma mais periodizada ou se é tudo meio jogado? Pela sua cara. Então, assim... A galera que eu conheço... assim, eu vou falar da experiência que eu tive. Então, assim, eu não posso falar pela modalidade como um todo. Eu imagino que tenham grandes equipes que devam ter um trabalho bem estruturado, porque, assim, tá? Desculpa, você tá falando de uma coisa específica e já é difícil, né? Você imagina você misturar tantos estilos de luta diferente. Então, assim, eu vou falar pela minha experiência, pela vivência que eu tive no MMA. Então, isso não necessariamente representa a modalidade como um todo, tá bom? Então, eu imagino que tenha pessoas, sempre todas as modalidades, no Taekwondo tem pessoas que fazem um trabalho mais baseado e menos baseado, enfim. Então, todas as modalidades são assim. Mas, de uma maneira geral, qual que é o problema que normalmente a gente tem no MMA? Eles treinam várias modalidades. Então, o cara ele faz o Muay Thai, aí ele faz o treino de submission, aí ele faz um wrestling, ele faz um boxe, enfim. Então, eles fazem muitos treinos com treinadores diferentes. E aí todo treinador acha que o atleta só faz o treino dele. Então, assim, normalmente a carga interna que eles já recebem é muito alta. Então já começa por aí, você já tem um problema da própria carga que ele enfrenta. Segundo ponto, o índice de lesão na modalidade é bem maior. Porque a modalidade ela é mais agressiva, tem mais possibilidade. Então, assim, o cara ele tá suscetível a todas as lesões que todas as lutas têm. Então pense que no Taekwondo a gente pode ter mais lesão no joelho, tornozelo, quadril. No judo tem muita lesão de ombro, na cervical. Cara, todas as lesões de todas as lutas, eles estão suscetíveis. E aí, não tem uma ondulação de carga, muitas vezes, que está manejada. E aí sobra para preparação física. E aí, cara, como que eu intensifico um treino ali? Como que eu faço uma intensificação? Como que eu melhoro a força máxima desse cara sem fazer com que ele se machuque? Então, assim, a gente tem um problema na própria ondulação da dinâmica das cargas de treino, que ele é muito mais difícil de você fazer isso do que outras modalidades. Porque, normalmente, na preparação física, é um terceiro treino que ele faz. Ele já faz 2 treinos por dia só de parte técnica. Então, a preparação física é um terceiro treino. Como que você faz uma preparação física sem que quebre o cara, sem que você aumente a chance de lesão dele? Como que você intensifica a carga ali? E aí, assim, se você não tem um head coach que entende de treinamento e que saiba, tipo, organizar ou conduzir, que normalmente acontece, você fica um trabalho... Às vezes, assim, na parte técnica, o cara ele consegue dialogar com os outros treinadores. Mas na parte de carga de treino, é mais difícil. E aí você tem uma dificuldade muito grande. Se fosse só o problema de você mesclar as diferentes questões de capacidade, por exemplo, cara, dá pra gente ajustar, por exemplo. Mesmo que você lute com pessoas diferentes, imagina, por exemplo, o Georges St-Pierre, ele vai ter uma característica diferente do Lyoto Machida. Eu peguei dois exemplos, mas o que eu quero dizer, por exemplo, com o Georges St-Pierre, a maior parte do treino de resistência que você vai pensar vai ser com resistência de força, vai ser uma coisa mais agarrada na grade. Com o Lyoto Machida, você vai tentar trabalhar com um pouco mais de deslocamento. A resistência vai ser mais com trocação, mas você vê que a temporalidade ela é muito diferente, essas duas coisas. Se fosse só essa questão, você consegue trabalhar bem, mas a maior... É difícil, mas você consegue fazer. Mas a maior dificuldade que eu vejo tá na implementação das cargas de treino. Como que você faz... Por exemplo, e aí, dependendo do nível que você trabalha, cara, tem atleta que compete pra caramba no MMA, meu. Tem atleta que compete a cada mês ou 2 meses. Tem noção? Cara, não, primeiro que eu já falo, pra eu sair na mão com aquele... Você já viu como fica a luva dos caras no dia da luta? Cara, quando os caras passam a bandagem naquela luvinha, pedra, né? Parece uma pedra, cara. É mó legal você estar ali no corner, naqueles eventos. Cara, a primeira vez que o treinador fez a mão, mostrou, dá um liga isso daqui. Ele bateu, eu falei, meu amigo, velho, pra você me pagar pra tomar um murro com esse daqui. E aí, então, assim, imagina você lutar cada mês ou 2 meses.
Aí, cara, é uma... Você não vai ter uma vida útil muito... Também, né? Cara, então assim, dependendo do nível que o cara tá... Você só se recupera. Só se recupera e pancada. Então assim, dependendo do nível que o cara tá, é muito difícil, A luta entra como sessão de treino no meio do... Então assim, uma coisa é você pegar um cara que luta no UFC, que vai ter lutas mais esparsas, isso é uma situação que normalmente vai estar numa equipe melhor. Que agora outra coisa é quando você pega caras que estão em equipes menores que tem que competir muito. Então, assim, acho que essa dificuldade da ondulação das cargas é o mais difícil. Eu não tenho uma fórmula para você. Não sei se você estava esperando uma fórmula. Não, eu imaginava que era difícil mesmo. Muito difícil. Acho que a não ser os grandes até só os grandes campeões do UFC, os caras que têm mais grana, eu vejo terem equipe só deles. Sim. Então os caras têm o resto da galera. Tudo deles. Tem o preparador para ele tem o head coach que vai planejar todos os treinos, tem uma equipe que vai treinar ele de todas as formas. Assim, você tem equipes, pega nos Estados Unidos, tem algumas equipes fortes, que são famosas, assim, que formam vários caras. Você vê que tem uma equipe multidisciplinar, tem scout. Assim, a vantagem dos Estados Unidos... Eles têm esse trampo de análise de desempenho também? Tem. Você pega, por exemplo, o boxe no profissional lá. No MMA? Não, sim. Eu tô dando exemplo de outro mundo. Mas mesmo no MMA você tem algumas equipes... Assim, não é muitos, mas você tem algumas equipes que fazem um trabalho bem feito. Deve ser também, no boxe deve ser bem refinada a parada. Tem dinheiro, né? Tem bem mais dinheiro. Todo mundo acha que o MMA é o que dá mais dinheiro, mas o boxe dá muito mais dinheiro. O boxe dá muito mais dinheiro. Cara, tem muita coisa interessante de scout no boxe. O boxe é legal, cara. O Tyson Fury lutou agora contra eu chamo ele de platinado, eu não sei muito bem o nome dele. O Tyson Fury é um campeão peso pesado, talvez um dos maiores de todos os tempos agora também. Acho que eles ganharam 150 milhões de dólares, assim. O que nem se compara com a maior bolsa do UFC. Acho que ainda é o esporte que mais vende pay-per-view, não é? Eu acho que sim, mas tem um lance que assim, o MMA, se você analisar o total das lutas e a média dos atletas, os atletas de MMA ganham mais e vendem mais MMA. Isso eu sei já, porque eu acompanho um programa que fala sempre disso. Você pode provar isso. Mas as grandes lutas de boxe com os atletas referências ainda, pega Anthony Joshua, Entendi. Você pega o Canelo, você pega esse Tyson Fury, eles ganham 10 vezes mais do que o melhor atleta de MMA. Mas são coisas pontuais, né? Você pega a média dos atletas de boxe, é pior do que o MMA hoje em dia. Entendi.